O visitante encontra aqui, a cada passo, vestígios da história antiga da congregação. Afonso viveu e trabalhou nesta cela quase 15 anos. Aqui escreveu muitas das suas obras. Pintou, compôs cânticos sagrados. Aqui também se realizou um processo decisivo na sua vida, ou seja, a integração da sua personalidade com a nova comunidade. Aqui escreveu o projeto da regra. Capela da Casa de Ciorani. No dia 21 de julho de 1740, festa de Santa Maria Madalena, essa capela foi a sede histórica deste processo. 5 padres e 4 irmãos fizeram aqui o voto de perseverança nas mãos de Monsenhor Falcoia, até então diretor do Instituto. A primeira profissão religiosa na história da congregação. Irmão Gennaro Rendina. Irmão Gioacchino Gaudiello. Padre Giovanni Mazzini. Padre Andrea Villani. Padre Alfonso de Liguori. Padre Saverio Rossi. Padre Cesare Sportelli. Irmão Vito Curzio. Irmão Francesco Tartaglione. Ajudado pela divina graça, mediante o sangue de Jesus Cristo, prometo e faço voto de perseverar até a morte nesta santa congregação do Santíssimo Salvador. Cada um deles assinou este documento acrescentando ao próprio nome. Prometo nos termos supracitados. Em 1743, celebrou-se nesta capela o primeiro capítulo geral da congregação. Afonso foi eleito reitor-mor só no 4º escrutínio. Afonso tem 47 anos e jovens cheios de zelo aderem a esta comunidade, que cresce sem cessar. Nos 15 anos seguintes, os padres de Ciorani pregam 243 missões. Em 1749, o Papa Bento XIV aprovou as regras do Instituto. Na capela de Ciorani teve lugar um novo capítulo geral, que determinou os estatutos, então chamados constituições. Afonso foi eleito de novo reitor-mor, mas desta vez no primeiro escrutínio. O número dos candidatos ao noviciado aumentou de repente, quando o limite de idade para admissão baixou para 18 anos. Aquilo que a história documenta é a realidade ainda hoje, embora de forma diversa. Há 250 anos que a sede do noviciado é esta casa de Ciorani. Durante o seu primeiro mandato de reitor-mor, Afonso mandou construir outra casa, Pagani. Apesar de tempestades, terremotos e transformações, continua em pé na Praça Santo Alfonso, como uma fortaleza, que resiste cheia de vida junto com a sua cidade. No verão de 1987, foi o lugar do encontro de jovens da Europa que estudaram os problemas e a missão do cristão de hoje, segundo o espírito de Santo Afonso. Entramos neste quarto simples, na ala antiga da casa. O quarto comunica com a capela através de uma janela. Aqui viveu Afonso de 1751 a 1762. Aqui terminou, em 1753, a sua obra teológica mais importante, que lhe merecerá o título de doutor da Igreja: a Teologia Moral. Afonso, escritor. Em 1768, escreveu uma das suas obras-primas, A Prática de Amar a Jesus Cristo. Diante dos olhos, o quadro de Cristo na cruz, pintado por ele aos 23 anos, e a antiga lembrança das estátuas lancinantes e ensanguentadas da galera do comandante Dom Giuseppe de Liguori. Aos 64 anos,
compôs ao cravo o comovedor dueto entre a alma e Jesus Cristo. Aonde vais, meu Jesus? Vou a morrer por ti. Vais então a morrer por mim, meu Deus amado? Quero ir contigo. Quero morrer contigo. Tu ficas em paz e compreende o meu amor por ti. E quando eu estiver morto, lembra-te de mim. Em frente do quadro de Jesus crucificado, mas muito diferente, a tela de Nossa Senhora, por ele pintada, por ele celebrada nos seus livros e venerada nas suas canções. O grande meio da oração. Este livro pertence à série de escritos que tratam das questões práticas de fé. A sua linguagem simples e brilhante pode considerar-se um contributo para o desenvolvimento do italiano moderno. Durante a sua vida, Afonso deu trabalho a 53 editores. As suas obras, traduzidas em mais de 70 línguas, tiveram mais de 20.000 edições. A antiga biblioteca de Pagani, por ele fundada, documenta a sua erudição, argúcia e cultura. Aos 66 anos de idade, é nomeado bispo de Sant'Agata dei Goti pelo Papa Clemente XIII. Essa eleição, que ele não queria absolutamente aceitar, vem arrancá-lo de improviso à sua obra em 1762. Com enorme relutância, mas por obediência ao Papa, Afonso aceitou a nomeação, tornando-se, para a sua diocese, um bispo sensível à justiça e favorável às reformas. A sua memória caracteriza ainda hoje a fisionomia da cidade. A Praça da Catedral tem o seu nome e a nascente de fé que ele abriu para a sua diocese nunca mais se esgotou. Afonso é agora um homem gravemente doente da gota, mas o Papa Clemente XIV contenta-se com que Dom Afonso de Ligório governe a diocese do seu leito de enfermo. Só depois da morte do Papa Clemente XIV, em 1775, que o seu sucessor, Pio VI, aceitou finalmente a sua demissão. Com quase 80 anos, pôde finalmente deixar a sede episcopal e voltar ao seu convento de Pagani. Os confrades puseram à sua disposição 2 quartos. Um era a capela, onde mandou pendurar, ao lado da janela, um quadro pintado por ele em 1746, uma meditação sobre a morte. A quem ler, olha o que um dia virás a ser. Ao lado, um pequeno aposento, quarto de dormir e de trabalho. Chama-se a si mesmo pobre aleijadinho. E não exagera. Passa quase todo o tempo numa cadeira de rodas. Comer é para ele um tormento. E quando trabalha a escrivaninha, encosta de vez em quando a testa uma pedra fria de mármore para aliviar a dor de cabeça contínua. Nos últimos anos de sua vida, não podia celebrar a missa. O seu lugar era agora sob a cruz de Cristo. A doença ia apertando cada vez mais dolorosamente a sua cabeça contra o peito, até o ponto de a não poder nunca mais levantar. Afonso tem 90 anos. Só Deus sabe qual e quão grande foi a sua angústia espiritual ao fim da sua vida. Todavia, o seu último retrato representa-o de olhos vivos e pensativos, testemunhas do seu vigor espiritual até a morte. No dia 1º de agosto de 1787, chegaram a Pagani muitos confrades das outras casas. Às 11 horas, souberam que Afonso estava a morrer. Recolheram-se em oração à volta do seu leito. Cada um queria que o pai tocasse um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora. Ao toque do Ângelus, expirou. Séculos mais tarde, Pagani, dia 1º de agosto, ao meio-dia, ressoam as badaladas do Ângelus. Quando Afonso morreu, em 1787, a notícia da sua morte difundiu-se instantaneamente por toda a cidade.
Morreu o santo! Uma multidão enorme acorreu ao convento. Muito numerosas as crianças e os pobres que vieram despedir-se do seu amigo, visitá-lo pela última vez. E hoje, como então, continuam a fluir. Não esquecem seu amigo e pai.